Então, vamos lá. Boa tarde novamente para vocês. Vou começar mais uma aulinha, né, de linguagem de programação. E hoje, como a gente tinha falado na semana passada, nós vamos ver um pouquinho de listas, que vocês vão ver que tem um funcionamento bem parecido com os vetores, que a gente estava acostumada a utilizar em C, só que acaba facilitando a manutenção, a adição de uma conta, né, que é o que a gente vai utilizar hoje, ou seja, a adição de um objeto, a busca por um objeto, para a gente deletar também um objeto da lista. Tudo bem? Novamente, nós vamos continuar trabalhando no mesmo contexto do projeto, que é da nossa conta bancária, fazendo as modificações para a gente ir adicionando mais dados aqui, né? Adicionando mais detalhes. Então, o que a gente vai fazer hoje? Considerando, então, que nós temos cliente, que possui um endereço, e nós temos também uma relação entre conta bancária e cliente, agora nós vamos deixar de trabalhar com apenas uma conta bancária e nós vamos adicionar várias contas bancárias, cada uma dessas contas associada a um cliente diferente. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me falem, seja por áudio ou pode escrever aqui no chat também, ok? Para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Nós temos essa nossa classe principal, que eu acredito que vocês estejam vendo, né, na telinha do Eclipse. Eu vou criar uma outra classe principal, tudo bem? Quando a gente tem esse projeto em Java, não tem problema a gente criar, né, várias classes que contenham a main. Só que vocês vão ver que na hora que a gente colocar para ser executado o programa, ele vai perguntar a partir de qual nós queremos rodar. Tudo bem? Eu vou criar uma nova só para ter o arquivo em branco e aí a gente vai trabalhando, porque vai ser um pouquinho diferente, ok? Então, eu vou aqui no meu pacote padrão, Default Package, clicar com o botão direito e vou criar uma nova classe e vou só selecionar para ter o meu método main. Eu vou chamar aqui até de principal 2. Principal 2. Então, eu tenho aqui a minha classe principal e dentro dela eu tenho o método main. Tudo bem que define essa classe mesmo, não é o nome que define ela como uma classe principal, e sim ter dentro dela esse meu método main. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar um pouquinho o nosso menuzinho para o usuário, ok? Então, ao invés de apenas configurar uma conta, que é como a gente estava fazendo aqui na nossa principal antiga, nós tínhamos esse conjunto de opções, né? Configurar conta, porque nós só tínhamos uma conta. Depois, realizar depósito, realizar saque, verificar os dados da conta e a opção para sair, considerando que era sempre a mesma conta. Agora, a gente vai ter uma lista de contas. Tudo bem? Antes da gente começar a trabalhar diretamente com a nossa lista, eu vou fazer toda a configuração do meu menu, tratar eles no case e aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Vamos lá. Então, olha só. Da mesma forma que a gente fez aqui na nossa principal 1, na nossa antiga principal, eu vou criar, então, uma opção, fazer um do while e vou fazer o tratamento. Então, olha só. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de int opção mesmo. Como nós estamos em classes diferentes, não tem problema. E eu vou fazer um do aqui, faça enquanto, lembrando que a estrutura funciona do mesmo jeito como a gente vinha trabalhando em C, e eu vou fazer enquanto a minha opção for diferente de 0. Ou seja, vou deixar o 0 para a minha opção de sair. Tudo bem? Ele está dando um probleminha aqui, que é provavelmente de inicialização. Vou colocar minha opção como 0 inicialmente. E aqui dentro, como a gente já estava trabalhando com o JOptionPane, eu vou continuar trabalhando com ele. JOptionPane.show input dialog. Por que esse input dialog? É para a gente apresentar uma mensagem para o usuário e permitir que ele dê alguma entrada. Como a gente vai pedir uma opção do usuário, né, uma escolha do usuário, então a gente está utilizando esse input, que é uma forma de uma caixinha de diálogo que permite dar alguma entrada. E aqui eu vou montar um menuzinho, então.
Nesse nosso caso, eu vou deixar então aqui a minha opção 1 para adicionar uma nova conta. Tudo bem? Lembrando que agora nós vamos começar a trabalhar com várias contas diferentes. O 2 eu vou deixar para buscar uma conta. Tudo bem? O 3, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só com essas duas opções e nas próximas aulas a gente vai adicionando conforme a necessidade. E vou deixar um 0 para sair. Tudo bem? E só vou perguntar para o usuário, né? Escolha a opção desejada. Só que esse meu Show Input Dialog, ele responde para mim com um dado. Esse dado é do tipo string. Tudo bem? Se a gente até lembrar, a gente já fez isso. Então, eu vou criar aqui um string AUX para receber essa minha entrada. Tudo bem? E na sequência, para a gente colocar dentro de opção, a gente precisa fazer integer.parseInt, ou seja, a gente precisa fazer uma conversão de tipos. Tudo bem? Então, a gente pediu para o usuário um valor. Esse valor que ele vai digitar, a gente vai armazenar nessa minha variável string AUX. Só que como a gente vai utilizar uma opção do tipo int, nós precisamos fazer a transformação de string para inteiro. Na sequência, aí sim a gente já pode tratar com um switch, né? Um switch de opção, que é a opção que vai ser analisado, e a partir dele a gente vai listar os cases. Então, eu tenho o case 1, que vai ser para adicionar uma nova conta, já vou deixar com um break aqui. O case 2, que vai ser para realizar a busca de uma conta conforme algum parâmetro, né? E verificar se existe ou não essa conta. Não vou deixar o case 0, não. Vou colocar aqui já o default, para tratar qualquer caso que não esteja previsto, né? Então, se o usuário digitar algum valor diferente do que a gente aceita, a gente vai apresentar uma caixinha de diálogo dizendo que a opção é inválida. A opção é inválida. Só para o nosso usuário não ficar perdido. Tudo bem até aqui? Todo mundo quietinho. Se vocês tiverem algum problema, por favor, pessoal, só falar que a gente para e discute. E aí, pessoal, então a partir disso, a gente montou a nossa estrutura básica do programa, né? Toda essa interação com o usuário. Só que agora a gente precisa partir para realmente montar a lógica do nosso programa, considerando novamente que nós teremos várias contas, cada conta associado com um cliente diferente. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Agora um detalhezinho diferente para vocês. Na nossa classe principal 2, que é o que contém o nosso método principal também, que é o main, nós precisamos criar uma lista que vai ser responsável por fazer o gerenciamento de todas as contas. Tudo bem? Para isso, na verdade, nós temos várias opções de listas. Eu vou utilizar aqui com vocês o ArrayList. Como que eu faço para, inicialmente, criar uma lista? Vou até deixar comentário aqui que a gente está criando uma lista de conta bancária. Então, olha só, o nome da classe que nós podemos utilizar, uma das que a gente pode utilizar para representar uma lista é o ArrayList. Como é o nome de uma classe que começa com letra maiúscula e como tem a junção de duas palavrinhas, percebam que a primeira letra é maiúscula e a primeira letra também da segunda palavrinha vem em maiúscula. Tudo bem? Então, eu tenho um ArrayList. Esse meu ArrayList, ele representa uma lista e essa lista pode ser de vários tipos de objetos. Só que no nosso caso, a gente vai especificar que essa minha lista vai trabalhar apenas com objetos do tipo conta bancária. Olha o formato que fica. O nome, o tipo da lista. Entre menor e maior, a gente passa o tipo de objeto que essa lista vai conter. Tudo bem? Com isso eu estou especificando, olha, eu tenho uma lista e em cada posição da minha lista eu tenho um objeto diferente da minha conta bancária. Ok? Depois disso, a gente precisa dar um nome para a nossa lista. Eu vou chamar de lista contas, o nome da minha lista. Se a gente deixar assim,
Ele está dando um probleminha porque a gente precisa fazer um import para ele reconhecer essa minha classe. Eu vou até clicar aqui do ladinho, ele já até coloca para mim, olha, import array list. Dei duplo clique, pronto, ele parou de dar problema. Ok? Só que, só com essa linha, nós não fizemos ainda a inicialização da lista. Tudo bem? Segue o mesmo padrão de instanciação e inicialização. Então, aqui na frente, eu já vou colocar direto, olha, igual a new. Então, eu estou criando uma nova lista. Essa lista é um array list e é um array list do tipo conta bancária. E na frente do maior, eu tenho que colocar o abre e fecha parênteses. Tudo bem? Então, a gente está fazendo antes do igual, uma instanciação e depois inicialização na lista. Mas, Joyce, quando eu faço a inicialização, tem alguma coisa na lista, então? Não tem. Nós acabamos de criar uma lista vazia. Só que depois da inicialização, a partir desse momento, nós podemos colocar objetos dentro dessa lista. Tudo bem? Vocês estão quietinhos, eu estou continuando. Bem, na sequência, o que nós precisamos fazer então? Essa é a minha lista. Mas quando eu entro nessa minha primeira opção, ou seja, se o usuário escolher a opção 1, eu preciso criar uma nova conta, configurar essa nova conta e depois adicionar na lista. Tudo bem? Que é o que a gente vai fazer aqui no nosso case 1, que é adicionar uma nova conta. Então, o que a gente precisa fazer como primeiro passo? Vou aumentar um pouquinho aqui. O primeiro passo, nós precisamos, então, criar uma nova conta. Como que eu faço para criar uma nova conta? Aí, isso a gente já sabe, né? Faço a instanciação de uma conta bancária. Vou chamar aqui de conta mesmo. E vou fazer a inicialização. Igual a new conta bancária, abre e fecha parênteses. Nós criamos uma conta. Na sequência, como essa conta, né, a gente chamou aqui o nosso construtor padrão, que não faz nenhuma configuração da agência, do número, do cliente, do endereço, o que a gente faz então? Nós precisamos chamar um método para configurar a conta. Então, vou deixar aqui, configurando a nova conta. Como que nós fazemos isso? O nome do objeto, ponto, e nós temos, se a gente buscar e lembrar um pouquinho da aula passada, nós temos um método chamado layDados, que faz a leitura e configuração de todos os dados da conta. É ele que eu vou chamar. Tudo bem? Depois dessa linha, eu sei então que a minha conta foi criada, né, na linha 24, e na linha 27 ela foi configurada. Depois disso, nós precisamos adicionar a conta na lista. Tudo bem? Se a gente deixar só até aqui, toda vez que a gente entrar no case 1, ele cria uma nova conta, configura uma nova conta, só que depois que ele sai do switch, ele acaba perdendo essa minha conta. Para que a gente não perca essa referência, a gente vai colocar dentro da lista. E olha só como que é fácil. Eu não preciso me preocupar com o índice dessa conta na lista. Eu só posso pedir chamar um método que já foi definido dentro dessa minha classe, ArrayList, que vai adicionar a conta na lista. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu preciso primeiro da referência da lista, o nome da lista, que é lista de contas. A partir dele, através de um ponto, a gente vai chamar um método. Olha o primeiro método que aparece, ponto .add, que é justamente para adicionar uma conta. Qual é a conta que a gente quer adicionar? É o próprio conta, ponto e vírgula, ponto. Acabamos de adicionar uma nova conta dentro da minha lista de contas. Fácil, né? Jean, e a ArrayList precisa do abre e fecha menor maior? Não necessariamente. A gente vai ver mais pra frente, Jean, que a gente poderia criar esse ArrayList genérico. Se dentro desse menor maior a gente não deixasse especificado esse conta bancária,
ele vai aceitar qualquer tipo de objeto dentro dessa lista. Por que é interessante colocar o tipo do objeto? A gente restringe que essa lista só vai receber contas bancárias. Tudo bem? Mas nada me impede de deixar omitido ali o tipo da minha lista, não tem problema. Tudo bem? Tô ficando já desconfiada de vocês ficarem tão quietinhos assim. Eu tô seguindo, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, me pare. Tudo bem? Eu vou fazer só mostrar um detalhezinho aqui para vocês, porque é uma forma de a gente ver se a lista realmente está crescendo dinamicamente ou não. Depois de adicionar essa minha conta na lista, eu vou colocar aqui um JOption Pane com um dado do tamanho da lista. Vou colocar aqui o Show Message Dialog. E aqui eu vou passar o inteiro que eu vou chamar de tamanho lista, só para a gente saber quem é. Quem é esse meu tamanho lista? Eu vou criar aqui em cima, antes, né, de chamar ele. Então, eu vou criar um inteiro, tamanho lista, e dentro desse meu tamanho lista, eu vou colocar a quantidade de elementos, eu vou colocar o tamanho da minha lista. Tem algum método já pronto para isso? Tem sim. A partir da referência da minha lista, que tem nome lista contas, eu vou colocar um pontinho aqui também, e eu tenho um método que chama size. Se a gente der uma olhadinha, ele retorna um inteiro. O que significa esse inteiro? É justamente o número de objetos que fazem parte da lista. Tudo bem? Por que eu estou colocando aqui? Faz parte do case 1? Não faz. Eu estou colocando aqui só para a gente verificar e certificar que realmente a lista está crescendo. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui, eu vou colocar para rodar. Só compartilhar a tela toda, senão vocês não veem a telinha. Então, olha só. Vou colocar para executar. Ele está perguntando para mim, olha, como ele já identificou, né, que eu tenho 2 mains, você quer rodar esse mesmo? A classe onde você está, que é principal 2, é ela mesma, ok. E daí ele mostrou para mim, que foi exatamente o menuzinho que a gente montou. 1, adicionar uma nova conta. 2, buscar uma conta. 0 para sair e escolher a opção desejada. Eu vou escolher a opção 1. É preciso tirar essa mensagem do construtor. E percebam que, através dessa minha linha, conta.lerdados, ele já está fazendo toda a operação de configuração da conta. Então, ele pede para mim a agência, está pedindo o número também, está pedindo um saldo inicial, o nome do cliente, o telefone do cliente, o CPF, considerando que tem que ter 11 dígitos, né? Senão ele não passa, o nome da rua, o número, nesse caso é do endereço, né? O bairro, complemento não vai ter nada, a cidade vai ser Campinas e o estado vai ser SP. Tudo bem? Esse 1 tá vindo da onde? Justamente desse meu JOption Pane. Quando ele pede a cidade, ele termina de fazer a operação que estava definida dentro do lerdados. Tudo bem? Do método lerdados. Ele adiciona mais uma conta na lista e depois verifica qual é o tamanho. Então, a gente adicionou 1, ele retornou para mim. Se a gente adicionar uma outra, só para vocês verem, ele vai retornar um valor diferente. Então, agência, número, o saldo, o nome, agora vai ser o João. Telefone, CPF, também tem que ter 11 dígitos. Rua 2, número 34, o bairro vai ser o Campo Grande. O complemento também não tem. A cidade, Campinas, SP. Olha só o número 2. Por quê? A gente passou 2 vezes por esse case. No primeiro case, a gente adicionou uma conta. No segundo, case 1 ainda, né? Pela segunda vez, ele também vai adicionar uma outra conta. Então, a gente está vendo que conforme a gente adiciona uma conta nova, ele realmente adiciona na lista. Tudo bem? Vou colocar aqui sair
E até pra gente conseguir controlar melhor o nosso programa, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma outra opção do menu aqui. Eu vou adicionar o 3, eu vou colocar listar contas cadastradas. Daí a gente verifica se realmente está armazenando os dados de todas as contas certinho. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Deixa eu só voltar o Eclipse, vai ficando mais fácil. Deixa eu ver sua pergunta. Jean, conta.ler dados é a funçãozinha que fizemos na última aula. É isso mesmo. Deixa eu voltar para vocês verem. Na nossa conta bancária, lá embaixo, nós criamos aquela funçãozinha, que é o método, né? Ler dados. O que esse meu método faz? Ele pede e armazena a agência, pede e armazena o número, pede e armazena o saldo inicial e depois para o cliente ele chama o método ler dados que foi definido no cliente. Até para a gente ir para outro método, aí é só um atalho para vocês. Se eu segurar aqui o Ctrl do meu teclado e colocar o mouse em cima do método, vou clicar nele. Ele já abre direto para mim, o método ler dados do cliente. Agora eu estou em outra classe. O que o ler dados do cliente está fazendo? Está fazendo a mesma operação, só que agora para os atributos do cliente. Então, ele pede ler o nome do cliente, pede ler o nome do telefone, o telefone do cliente. E depois a gente fez uma lógica aqui basiquinha, né? Para fazer a validação do CPF. Faça enquanto a validação for falso. Tudo bem? Lembrando que esse método aqui, setCPF, é o próprio setCPF que está definido no cliente. Esse meu setCPF. Então, a gente está fazendo a validação para ver se tem 11 dígitos. E, por fim, como o nosso cliente tem um relacionamento, uma associação com o endereço, a gente faz a mesma coisa para o endereço. Dentro de endereço, a gente está chamando o método ler dados, que faz, novamente, pede a rua e armazena em rua, pede o número, faz a transformação porque é um inteiro e coloca em número, e a mesma coisa para bairro, complemento, cidade e estado. Tudo bem? Então, olha só quanta coisa está sendo feito a partir dessa única chamada, desse meu ler dados. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vamos lá. O que a gente precisa fazer agora, né? Opa, fui na principal errado. Na nossa principal 2. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, eu não vou fazer o segundo ainda não, o buscar conta. Vou fazer o case 3, que é o listar contas cadastradas. Tá faltando só o case dele aqui, né, que a gente não definiu. Case 3 e um break. E aqui nós vamos listar todas as contas cadastradas que estão armazenadas dentro da lista. Tudo bem? Vocês estão lembrados de quando a gente utilizava vetor? Então, cada posição do vetor possuía um dado diferente e a gente ia andando posição a posição dentro do vetor e vendo o que tinha lá dentro. Pessoal, é praticamente a mesma coisa. Quando a gente trabalha com uma lista, a primeira posição, ou seja, o objeto que está na primeira posição da lista, ela está armazenada no índice 0 também. Estão lembrados do vetor? Começa em 0. Aqui começa em 0 também. Mas, como vocês podem ter percebido, quando a gente criou a nossa lista, a gente não especificou tamanho. Por quê? A gente chama essa lista de uma lista dinâmica. Ela cresce dinamicamente. Então, conforme eu for fazer uma operação de adição de um outro objeto, ele vai crescendo sem eu precisar me preocupar. Qual é a posição específica que eu vou colocar? Eu não preciso me preocupar com isso. Tudo bem? Mas ainda fica a questão, nossa, como que eu vou saber a quantidade de objetos que eu tenho nesse momento na lista? A gente já viu um método, ó, o método size. Ele retorna para mim quantos objetos eu tenho dentro da minha lista. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes de fazer essa listagem de conta. Então, olha só.
O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou pegar aqui e vou criar, não vou criar string não, eu vou criar um inteiro que eu vou chamar de i. Esse meu i, até um padrão, né, na programação, ele vai ser o meu índice, que vai variar do primeiro objeto até o último, ok? E aí eu vou fazer um for. Um for de quanto? O meu i vai acessar o primeiro objeto que está na primeira posição, que tem índice 0, ponto e vírgula. O meu i precisa andar até o último objeto da lista. Se o primeiro objeto está na posição 0, e se eu tivesse, por exemplo, 5 objetos na lista, então ele vai até o quinto objeto, que tem índice 4. Como que a gente vai definir esse final de lista, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu i, ele continua enquanto ele for menor do que lista contas ponto size. Tudo bem? Porque ele retorna para mim o tamanho da lista. E colocar um i++, porque ele anda de 1 em 1. Tudo bem? Se eu quisesse até fazer o seguinte, criar aqui, né, o meu tamanho igual lista contas.size, eu poderia também. Só preciso, ele não vai aceitar tamanho, eu vou chamar de tam aqui, int tam, que vai ser do meu tamanho. E substituir aqui pelo meu tam. Pessoal, a mesma coisa. Percebam que o que eu acabei de tirar aqui era exatamente o meu lista contas.size. Tudo bem? Então, eu estou dizendo, a partir da primeira posição, eu preciso andar até o último, que é a posição, o índice, né? Se for 5 elementos, ele acaba no 4, se for 10, acaba no 9, porque ele começa com 0. E o meu i++, porque a gente vai andar em todos. Maravilha! Então, aqui a gente está garantindo que vai andar em cada um dos elementos. Como que eu faço agora para, a partir da minha lista de contas, acessar uma conta específica, a conta que está naquela posição? Olha como que é facinho. Eu vou chamar um método também, então, ponto. E eu não quero pegar, eu não quero retornar, eu não quero recuperar o objeto que está na posição i. Eu vou chamar o método get, ponto get. E olha só, ele está esperando o índice. Quem é o índice? É o índice i. Tudo bem? Então, ele vai rodar esse for várias vezes, dependendo da quantidade de elementos que eu tenho na minha lista. Olha o meu tamanho aqui. Quando o i for 0, significa que ele vai recuperar o primeiro elemento. Então, ele precisa pegar, ele precisa retornar, recuperar o primeiro objeto da lista. Eu estou pegando, então, get quem? Get na primeira posição. Quando o i for para 1, get, né, na lista, ponto get, o segundo elemento que tem o índice 1, e assim por diante. Tudo bem? Só que vamos fazer o seguinte, vamos apresentar esse valor, né? Então, antes disso, eu vou colocar aqui um JOptionPane, ponto, show message dialog, e a gente precisa colocar aqui o lista contas.get i. Tudo bem? Só que o nosso lista contas.get i, ele retorna um objeto inteiro conta. Tudo bem? Estão lembrados? Faz sentido para vocês? Cada posição da lista tem um objeto inteiro conta. Então, eu vou fazer o seguinte, desse meu objeto conta, eu vou pegar um get aqui também. Agora, olha só, tá aparecendo pra gente o get que a gente criou. Eu vou deixar aqui um get número, só pra gente ver. Tudo bem? Tá faltando aqui um detalhe, o null antes, é isso que ele tá reclamando. O show message dialog, ele tem 2 parâmetros. Null, porque ele não tá ligado a nenhum pi, e o valor que a gente quer apresentar. Tudo bem? Eu vou colocar aqui de novo para rodar, deixa eu só mudar o compartilhamento para vocês verem. Esse add conta da lista é uma função que foi criada. Beatriz, esse meu ponto add,
não foi criado por nós. É um método, que é uma função, né? Um método que já está criado dentro da classe ArrayList. A gente só está utilizando um método que já foi criado naquela classe. Olha só que legal, a gente não precisa nem se preocupar em criar. Já vem criado pra gente. Tudo bem? Da mesma forma, o método get também. Deixa eu voltar ali no Eclipse para vocês verem. Esse meu método, add conta, esse add é da classe ArrayList. Por que que eu sei que é da classe ArrayList? A minha lista contas é de que tipo? Olha só ela criada aqui. Era do tipo ArrayList. Essa minha classe ArrayList, ela representa uma lista e além dela representar, ela tem métodos. Métodos para adicionar elemento, para retirar elemento, para buscar elemento. E a gente já está utilizando ele diretamente. Esse add é justamente um método dentro dessa classe ArrayList, né, que a gente está associando com lista contas, para adicionar na lista um outro objeto. Tudo bem que nesse caso é meu objeto conta. Se a gente for aqui um pouquinho para baixo, esse método aqui, get, também está definido, não foi criado pela gente não, foi definido lá na classe ArrayList. E o que que ela faz? Ela recebe a posição e a partir dessa posição ela pega, ela retorna o objeto que está armazenado naquela posição. Esse get número sim, foi criado pela gente, na classe conta bancária, cadê ele? Get, olha o get número aqui, retorna o número. Tudo bem? Jean, ele não vai printar bonitinho. A gente já vai ver um método para ele printar bonitinho. Tudo bem? Que é o toString. Até quero chegar nisso com vocês mesmo. Tudo bem, Gabriel? A gente está vendo as listas que você estava ansioso por ver, mas a gente começou agora. A gente criou o objeto, adicionou o objeto na lista e agora a gente está, né, pegando cada objeto de cada posição para apresentar apenas o número. Mas a gente já vai ver como que a gente faz para pegar todos os dados bonitinho. Então, vou voltar aqui no Eclipse e vou colocar para rodar. Olha só, se eu tentar colocar aqui a opção 3, só para a gente testar, ele nem apresentou nada. Por que que ele não apresentou nada? Porque ele não entra no for, né? For de 0 menor do que 0, ele não faz nenhuma vez. Então, vamos adicionar uma conta. Ai, eu tenho que tirar essa mensagem. A minha agência vai ser 1, 2, 3. Só para a gente controlar, eu vou colocar a minha agência 001. 001. Saldo vai ser 1000. O nome vai ser a Ana. O telefone, um telefone aleatório. O CPF também com 11 dígitos. Rua 1, número 12. O bairro é Centro. Complemento não tem. Campinas e SP. Tudo bem? Esse 1, lembrando que é por essa linha 35 que a gente pediu para apresentar o tamanho da lista, só para a gente ver se estava adicionando. Para a gente testar, para ver se está bonitinho, né? Eu vou colocar aqui, listar contas cadastradas. Olha só, como a gente pediu para apresentar só o número, ele está apresentando para mim o número da conta que está na primeira posição é 001. Ok. Vou colocar agora para adicionar uma nova conta. A agência vai ser 345, o número vai ser 012. Saldo, aí só pra gente testar, né? Vai ser o João, 2345, o CPF agora vai ser de trás pra frente. A rua 23, vai ser Campo Grande também. Opa, eu coloquei algum dado errado. Vamos lá de novo, perdão, gente. Coloquei algum dado que ele não estava esperando. Adicionar conta. Então, agência 123, número 001, 12, o nome Ana, 123, 1, rua 1, número 12, o bairro Centro, complemento não tem, cidade Campinas, estado de São Paulo. Maravilha. Então, novamente, coloquei o 3 aqui, a conta 001.
E agora eu vou adicionar uma nova conta. A agência vai ser 123, o número 012, o saldo inicial 2.000, agora vai ser o João, o telefone, o CPF vai ser o outro, a rua 190, número 120, o bairro Campo Grande, complemento não tem nada, a cidade de Campinas também, no estado de São Paulo. Tudo bem? Olha só, agora a gente tem duas contas cadastradas, duas contas que foram inseridas na lista. Vou dar um OK e vou colocar aqui de novo a nossa listar pontos. Olha só que ele está apresentando. 001, então na primeira passagem pelo for, no primeiro ciclo, 001. OK. Olha a próxima, 012 e OK, porque terminou. Tudo bem? Ele está apresentando duas vezes um pop-upzinho ali, porque toda vez que a gente entra no for, a gente tem um JOption pane. A gente pode mudar isso também. Tudo bem? E vou colocar aqui para sair. Tá faltando a gente tratar o case 0 para ele não dar opção inválida, né? Deixa eu até colocar aqui. Case 0. Colocar só um system out aqui, só para dizer que a gente está encerrando. E o break. Tudo bem? Deixa eu só ver se tá. Agora, utilizando as listas, não vamos precisar ficar verificando os números de conta a fim de evitar... A gente pode fazer isso também, sem problema, Gia. Daí a gente pode até criar um método, né, para verificar. Primeiro, a gente anda em todas as contas cadastradas para verificar se não tem nenhum número igual. E depois, a gente faz ou não a adição na lista. Olha só quanta validação, né? Quando a gente está trabalhando com dados reais, é necessário fazer. Tudo bem? A gente pode fazer isso também. Já tá faltando um monte de detalhe no nosso programa. Ok? Mas antes disso, eu queria mostrar, na verdade, duas coisas para vocês. Primeiro, como que a gente faz para a gente já montar os dados do objeto sem precisar ficar fazendo esse get número, get agência, get saldo, depois do cliente, get nome, get tudo, né? Porque pensa bem, se a gente fosse aqui dentro desse for, colocar e listar todos os dados da conta, ia ficar uma mensagem gigantesca. Só que tem uma forma da gente melhorar isso. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou colocar na nossa conta bancária, eu vou criar esse método com vocês. Existe um método, daí, da mesma forma que tem o construtor, tem os métodos gets e sets, tem um método também que é chamado de toString. O que esse método faz? Se a gente até analisar o nome dele, toString, é para string. É um método que ele transforma, na verdade, ele retorna o objeto no formato de uma string. E a gente pode configurar esse método para retornar os valores que a gente quer. Tudo bem? Então, deixa eu colocar só um comentário aqui, método toString. Vou até colocar aqui um detalhe que é para retornar, na verdade, para retornar os dados do objeto em forma de string. É muito útil, né, para a gente verificar se os dados estão corretos ou até para apresentar para o usuário. toString, tá faltando um N. Como que esse método é definido? Então, olha só, esse método ele pode ser chamado de fora da classe. Então, ele vai ser público. Tudo bem? Se a gente definir como privado aqui, aí ninguém consegue chamar um método. Como ele vai retornar os dados no formato de uma string, ele retorna, então, no final, uma string. Tudo bem? E o nome é toString. Lembrando que nome de método sempre começa com letrinha minúscula. E ele não precisa receber nenhum parâmetro. Ok? O que esse meu método faz? Ele retorna alguma coisa. E esse alguma coisa é eu que vou definir. O que eu quero retornar da minha conta bancária? E aí eu posso montar a minha string do jeito que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser montar bonitinho assim, agência, mais
o número da agência, mais, vou pular linha, número, 2 pontos. Aí pego o número da conta, mais, aí eu vou pegar aqui, barra N, e vou colocar o saldo. Saldo mais o saldo. Tudo bem? Se eu for continuar aqui, por exemplo, colocando o cliente, faltou um barra N. Vocês concordam comigo que o cliente tem vários dados também? E aí, se eu fosse fazer para pegar os dados do cliente, deixa eu só cortar aqui para vocês enxergarem melhor, mais fácil. Se eu for pegar o nome do cliente aqui, o que eu vou ter que fazer? A partir da referência do cliente, eu vou ter que chamar ponto, get, nome. Depois, se eu quisesse, por exemplo, o CPF do cliente, cliente.get CPF. E se eu quisesse também um telefone, cliente.telefone. Se eu fosse fazer agora, vou colocar para baixo também, só para ficar mais fácil. Se eu fosse pegar o endereço do cliente, aí eu teria que fazer cliente. Aí eu pego get, endereço. Só que o endereço ele é composto por várias coisas. Get, por exemplo, rua. Vocês percebem que vai ficando muito grande? Então, novamente, eu posso fazer o seguinte. Tudo que é do cliente aqui, então até o saldo, eu vou tirar. Já vou mostrar para vocês o porquê. Da mesma forma que a gente montou aqui um toString para nossa conta, eu posso montar um toString para o cliente. Tudo bem? E deixa eu mostrar um detalhe para vocês, que agora vocês vão ficar felizes. Esse método toString, ele também dá para ser gerado automaticamente. Se vocês estiverem no Eclipse, eu posto em Source, aí eu tenho Generate toString. Jean, você está no NetBeans, Alt Insert também e tem o toString. Pronto, ele já gera para mim. Tudo bem? Só que eu vou fazer o seguinte, eu acho feio o jeito que ele monta aqui, eu vou arrumar. Então, olha só, que percebam que é a mesma coisa que a gente fez, né? Só que o formato é diferente. Public, string, toString, e depois eu tenho return, cliente. Não vou fazer assim, não. Vou colocar só cliente, 2 pontos. Aí eu vou colocar o nome. Depois, vou colocar um barra N CPF. Aí o CPF. Depois, um barra N telefone. E barra N endereço. Tudo bem? E vou tirar esse colchetes aqui do final. Só que, novamente, a gente tem um problema, né? Quando a gente fala aqui endereço igual... Deixa eu colocar os 2 pontos para ficar no mesmo formato. E aqui também. Quando eu coloco esse pedacinho aqui no final, endereço igual mais... O endereço, novamente, o endereço também é composto de vários dados. A gente vai ter que mexer no endereço também. Então, vamos lá. Endereço. Vou fazer o método automaticamente com todos os dados. Generate. E vamos lá. Endereço. Vou colocar um barra N. Opa. Rua. 2 pontos. Vem a rua. Vírgula. O número eu já vou deixar depois da vírgula. Mais barra em bairro mais o bairro. Vou colocar aqui para baixo só para não ficar tudo junto lá em cima. Cidade, 2 pontos, e aqui ficou faltando 2 pontos. Cidade mais o complemento, barra N, complemento, colocar os 2 pontos também, e por fim o estado. Então, barra N também, para não ficar tudo junto, 2 pontos, estado, e vou tirar esse colchetes do final. Tudo bem? Então, olha só pra gente passar novamente o que nós fizemos. Dentro do endereço, nós criamos um método toString,
E ele retorna uma string já arrumadinha, né? Olha, toda vez que chamar o método toString, eu retorno o quê? Os dados do endereço no formato de uma string. De que formato? Como que eu quero configurar? Eu quero que coloque a palavrinha endereço, pule uma linha rua, aí pega o dado que está armazenado no atributo rua, concatenado com o número, né? Então, a gente está juntando, a gente está montando uma string do jeito que nós queremos. Mas, Joyce, por que é interessante fazer isso? Posso deixar sem? Pode, não tem problema. Só que toda vez que a gente quiser todos os dados do nosso endereço, a gente vai ter que fazer get rua, get número, get bairro. Fica meio cansativo e extenso. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Deixa eu voltar. Esse meu toString, a gente vai utilizar no cliente. Eu vou pular para outra classe, na minha classe cliente. Então, percebam agora, olha a nossa classe toString do cliente. Como que ela está montada? Ela coloca a palavrinha cliente, mais o nome. Eu vou colocar tudo assim embaixo, porque eu acho que fica mais fácil da gente enxergar o que está sendo feito. Tudo bem? Não tem diferença de deixar na frente. Como que eu estou configurando o meu toString do cliente? Coloco o nome na frente da palavrinha cliente, depois a palavrinha CPF, mais o número do CPF, a palavrinha telefone, mais o número do telefone. E olha o que acontece agora aqui, endereço. Endereço, dois pontos. E eu vou chamar quem aqui? Endereço.toString. Por quê? O meu endereço é um objeto do tipo endereço. Como ele é um objeto do tipo endereço, ele tem vários campos. Tem rua, tem número, tem cidade, tem complemento e assim por diante. Então, como eu já tenho um método que retorna os dados bonitinho, eu já chamo ele aqui. Tudo bem? Eu acho que a gente só precisa tirar a palavrinha endereço aqui da frente, senão vai ficar endereço, endereço. Tudo bem? E até o _n. _n fica. Daí é firula. Tudo bem? A gente vai arrumando do jeito que a gente quer. E da mesma forma que nós chamamos o toString do endereço no cliente, na nossa conta bancária, eu posso fazer a mesma coisa. Então, olha só, agência mais agência. Depois, novamente, vou cortar aqui para ficar mais fácil. Número mais o número. Saldo mais o saldo. Vou colocar aqui também o cliente. Nem preciso colocar cliente, né? Porque lá no toString do cliente, olha, já tem aqui cliente. Então, eu vou colocar só um _n mais o cliente, que é um atributo de conta, ponto toString. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tá. Daí, agora que a gente vai ver como que fica legal utilizar. Dentro do meu for, olha só que legal. Ao invés de pegar lista contas, ponto, get i, né, que a gente está passando a posição, nós vamos fazer o quê? Get i, ponto, toString. Vamos colocar para rodar, para ver como é que fica? Vou colocar para rodar com duas continhas diferentes. Então, vamos lá. Se eu chamar de novo o método 3, ele não faz nada, porque ele não chama. A gente pode até arrumar isso, né? Colocar aqui, se o tamanho da lista é 0, não tem ninguém cadastrado. A gente já arruma isso também, cheio de detalhes para arrumar. Então, agência 123, número 001, saldo inicial é 1000, o nome é Ana, telefone vai ser esse, o CPF 123, muita criatividade, né? Rua 1, número 12, centro de novo, sem complemento, vai ser Campinas, SP. Tudo bem? Então, a gente tem um. Se eu colocar para listar aqui, 3, olha só, ele montou bonitinho para mim. Então, agência, número, saldo, foi o que a gente definiu lá dentro do conta. Quando chega no cliente, é o toString do cliente dessa conta que foi chamado. E a mesma coisa acontece aqui no endereço, que vai ser chamado a partir do endereço do cliente da conta. Tudo bem? Ok. Aí ele voltou. Vou adicionar uma outra só para a gente ver se realmente ele está fazendo bonitinho. Agência 123, agora vai ser 002.
Só preencher aqui com os dados para a gente ver funcionando. CPF agora vai ser de trás para frente. A rua, vamos colocar a rua Tiradentes. 1, 2, 3, vai ser Guanabara, complemento, sei lá, frente, cidade, Campinas, SP. Tudo bem? Agora nós temos duas contas configuradas. Vou colocar a opção 3 de novo. Listar contas cadastradas. Novamente, ele apresentou os dados da conta da Ana, que tem o número 001, com todos os dados dela. Quando eu der OK, ele vai fazer de novo essa busca agora do objeto conta bancária que está na segunda posição. Olha só a conta do João, que tem o número 002. Tudo bem? Vocês percebem que os dados ficam sempre no mesmo formato? Por quê? Porque a gente está chamando o mesmo método vinculado a objeto diferente. Então, primeiro eu pego o objeto da primeira posição e chamo o toString. Então, ele monta aquele formatinho bonitinho que a gente definiu. Quando ele vai para o for de novo, com a segunda posição, que é o índice 1, o segundo objeto, ele retorna esse objeto, monta de novo no mesmo padrão. Tudo bem? OK. E ele sai, né? Vou colocar aqui sim, está encerrando. Maravilha. Tudo bem? Só que ainda tem um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que facilita ainda mais a nossa vida. Olha só. Esse meu método, JOptionPane, nesse parâmetro, esse segundo parâmetro, ele já espera receber uma string. É alguma mensagem, né, que a gente vai apresentar na caixinha. Se a gente chamar esse meu lista contas .getI.toString, ou se a gente tirar o toString, ele funciona do mesmo jeito. Por quê? Toda vez que em algum parâmetro ele espera receber uma string, e se o objeto passado tem implementado o toString, como é o caso da conta bancária, olha o toString aqui, ele já chama esse método automaticamente. Da mesma forma que, olha no nosso toString da conta bancária, a gente está chamando aqui cliente.toString. Se eu quiser deixar só cliente, ele funciona também. Por quê? A gente não está trabalhando com strings aqui, então ele verifica, olha, o cliente é um objeto, mas aqui eu estou querendo trabalhar com string. O cliente tem um toString? Ele tem. Olha o toString aqui. Ele já chama automaticamente. E também, de novo, a mesma lógica. Se eu deixar o meu endereço sem o toString, ele vai funcionar da mesma forma. Tudo bem? Então, quero deixar explícito o toString? Eu posso, mas vai ser a mesma coisa se tiver com ou sem o toString diretamente. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, que o meu endereço retornasse para mim só, vou deixar aqui só a cidade. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, só que eu vou deixar ele comentado para vocês verem. Esse é o toString retornando todos os dados. Mas vamos supor que eu quisesse só a cidade e o estado. Só quero saber a cidade e o estado do meu cliente quando eu apresentar com o toString. Eu posso deixar assim. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês rodando, que agora o padrão de mensagem vai ser diferente. Agência 123-001, eita, quase 1000, vai ser a Ana, telefone, CPF com 11 dígitos, Rua 10, Rua 12, Centro, não tem, Campinas, SP. Ok. Vou dar a opção 3 só para vocês verem. Olha só, o endereço agora está retornando para mim apenas com a cidade e o estado. Então, tudo vai depender do que a gente quer montar de mensagem, o que a gente quer apresentar na mensagem. Fica sempre a nosso cargo, né? Fazer essas definições conforme a nossa necessidade. Tudo bem? A
Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Cuidado só com um detalhe, pessoal. Se a gente... Deixa eu fazer esse teste com vocês. Vamos supor que agora o meu endereço, eu esqueci de implementar aqui o toString dele. Tudo bem? Então, eu não tenho implementado o toString do endereço. Eu posso deixar sem, não tem problema. Só que aqui no nosso endereço, quando eu chamo o endereço, ou até mesmo um endereço.toString, deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer. Vou adicionar. Novamente. Acho que o processo da gente preencher para fazer os testes que é o pior, né? Mas a gente vai caminhando. CPF 123, 123, 123, 1. A rua, o número, o bairro. Vou colocar só os dados aleatórios aqui mesmo pra gente testar. E eu vou entrar na opção 3. Olha o que aconteceu aqui no endereço. Olha o que ele apresentou. Endereço, dois pontos. Endereço, arroba, 4C, nananã. Tá um valor doido. O que é esse valor doido? Ele tenta, deixa eu sair aqui, ele tenta chamar o método toString. Então, ele vai na classe endereço e verifica. Deixa eu procurar o toString. Cadê o toString? Não existe, porque ele está comentado aqui. Quando não existe, ele faz o seguinte, ele tenta pegar a referência do objeto. Então, ele retorna para a gente o tipo do objeto, que é endereço, estava até com a letra maiúscula, ponto, como se fosse o endereço onde aquela referência está alocada, onde está armazenado. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas? Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês alguma dúvida em relação a essa parte das listas? Voltar pro Eclipse. Eu acho que fica mais fácil, que eu consigo ver a telinha e vocês conseguem ver também. Certo, Jean? De precisa e não precisa colocar. Ele é facultativo, Jean. É como se fosse uma certa inteligência, né, que a nossa linguagem tem. Quando ele verifica que ele está querendo transformar, né? Ele espera uma string e ao invés de uma string estar sendo passado um objeto inteiro, aí ele fala, deixa eu verificar, se tiver o toString é esse método que eu vou chamar. Ele não faz isso com outros métodos. Tudo bem? E daí ele já chama, então eu posso especificar diretamente, olha, obrigatoriamente chama o toString, ou então você pode buscar meio que por padrão, né, o toString. Agora, depois de estado, deixa eu voltar aqui para eu dar uma olhadinha. Seria esse segundo toString, Jean? Que é diferente, né? A gente fez um primeiro que retorna todos os dados e depois o segundo que retorna apenas os valores da cidade e do estado. No primeiro... Nesse caso, Jean, é tudo questão do que você quer apresentar para o usuário. Por que eu dei esse exemplo para vocês, né? Vamos supor que a gente só quer apresentar a agência do cliente que está numa cidade e um estado. Poderia ser interessante eu montar esse segundo toString, né? Tudo bem? Nesse caso, quando eu fosse listar todas as contas, eu não ia saber o endereço exato do cliente, eu só ia saber a cidade que ele mora e o estado que ele mora. Nesse caso, não tem certo ou errado, tem necessidade. Se eu tiver necessidade de apresentar todos os dados, aí esse meu toString não faz mais sentido. Não faz sentido só eu apresentar a cidade e o estado. Aí eu teria que arrumar para apresentar todos os dados do endereço. Tudo bem? Aí é questão de o que a gente quer fazer mesmo. Eu quero apresentar todos os dados ou eu quero apresentar só uma parcela dos dados. Tudo bem? Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Podemos fazer a última opção, que é de busca?
Então, vamos lá. A gente encerra com esse daqui. Daí, vocês vão ver que é bem tranquilinho. Então, a gente já viu, olha só, mais um detalhe, né, do toString. Está sendo utilizado o toString de endereço no cliente. Poderia deixar com ou sem o toString. No conta bancária também. Eu deixei um com, outro sem, só para vocês verificarem essa diferença. E aí, a gente chega no nosso case 2, que é buscar uma conta. Tudo bem? Como que a gente vai fazer essa operação de busca? Então, deixa eu só fazer um detalhezinho. Eu vou tirar uma mensagem do nosso construtor, porque ela tá chata, né? Esse aqui, mensagem especificada dentro do construtor. Só tirei ele, que eu lembrei agora. Então, no principal 2. O 1 já tá feito, né? Conta bancária, tal, maravilha. Eu vou até tirar também esse meu tamanho, que era só pra gente verificar se estava funcionando. Se a gente quisesse até apresentar uma mensagem de confirmação para o usuário, eu poderia colocar um JOptionPane aqui, JOptionPane.show message dialog, e eu vou colocar aqui para ele, olha, conta adicionada com sucesso. Só para dar uma mensagem para o usuário dizendo, olha, a operação foi realizada sem problema. E é só isso o case 1. No case 2, nós precisamos fazer uma busca por uma conta. E a primeira coisa que a gente precisa ter noção é como que a gente vai fazer a busca. A busca vai se dar por qual parâmetro? Eu quero buscar um número de conta ou eu quero buscar uma conta de um cliente? Então, vou até especificar melhor, né? Vou colocar aqui, buscar uma conta pelo número. Só que daí vai ter que ser número e agência, se só o número não faz sentido, né? Então, vou colocar número barra agência. Tudo bem? Então, a gente vai fazer uma busca pelo número da conta e pela agência da conta. Cadê? O que eu tenho que fazer, então? Antes de buscar por alguma coisa, eu preciso saber o que eu estou buscando, certo? Tanto a agência quanto o número, a gente definiu dentro da conta bancária como string. O número é string e a agência é string. Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes de começar o processo de busca, eu vou perguntar para o usuário. Eu vou criar primeiro, então, aqui um número busca e vou criar também uma agência busca. São os dois valores que a gente precisa perguntar para o usuário. Olha, usuário, qual é o número que você quer que eu busque? E também qual que é a agência. Então, a gente vai fazer isso, né? Eu vou criar aqui, olha, número busca igual. A gente vai apresentar uma mensagem que o usuário precisa responder alguma coisa, então, JOptionPane.show input data. E eu vou perguntar para o usuário, número da conta para busca. Pedir o número. E na sequência, eu vou perguntar também, agência busca igual. JOptionPane.show input dialog, perguntando para o usuário, agência da conta para busca. Bem, a mensagem aqui, aí a gente só precisa apresentar uma mensagem para o usuário que ele entenda o que a gente está perguntando, né? Mas se for diferente, não tem problema. Maravilha. Agora eu tenho os dois dados que eu preciso buscar. E eu preciso, novamente, olha, vamos lembrar lá dos vetores. Eu preciso verificar, será que esse número e essa agência estão armazenados no objeto na primeira posição? Se tiver, eu apresento. Caso contrário, eu vou para o próximo, até o último. Tudo bem? E eu vou ter que fazer, então, a mesma lógica que a gente fez aqui. Vou criar um for int i igual a 0 e menor do que lista de contas ponto size, ou seja, menor do que o tamanho da lista, ponto e mais. Tudo bem? Deixa eu mostrar um for diferente para vocês. Eu acredito que vocês já viram um for interativo em web. Vocês já viram? Deixa eu até perguntar, ver. Vocês chegaram a ver o for each? Eu acho que ano passado em PHP a gente falou, Joyce. Peraí. Não, eu não dei aula para essa turma. Não, eu não dei aula para essa turma. No período passado eu falei em web, mas não foi para essa turma, não. Ah,
É porque eu acho que, eu não sei também com o que eles estão tendo, é com a Bianca, Eu acho que se for com a Bianca, eles vão ver, que acho que normalmente ela fala. fala, Se ela né? não falou ainda, ela vai falar. Tá, mas o Jean tá dizendo que se não engana, né? Mas eu, de qualquer forma, eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que fica assim mais fácil, sabe? Fica mais elegante a solução. Mas olha só, é uma opção. Joyce, eu tô achando que tá difícil assim, não tem problema. Faz com o I, não tem problema. Maravilha, Jean, se vocês já viram até melhor, porque não vai ser tão novo pra vocês. Como que a gente pode então montar esse for each, né? E a gente pode fazer o seguinte, olha, eu tenho um for. Esse for, ele vai ter que andar em cada um dos objetos que estão em cada uma das posições da minha lista. Tudo bem? Então, olha só como que a gente pode montar. Eu vou fazer um for e eu vou colocar aqui meu conta bancária. Para cada conta bancária, que vai assumir o nome de C, 2 pontos. Da onde? Para cada conta bancária C, de onde? Da minha lista de contas. Olha só como é que fica. Eu acho que fica bem mais fácil de manipular. O que a gente está dizendo aqui? Ele vai continuar fazendo for do primeiro objeto da lista até o último objeto da lista. Quando ele estiver no primeiro objeto da lista, ele vai pegar o primeiro e colocar, ele vai jogar provisoriamente nesse meu objeto C. Então, na primeira interação aqui do for, o C, ele tem o conteúdo da primeira posição da lista. Quando ele rodar a segunda vez, continua sendo esse mesmo nominho C, mas agora ele tem o conteúdo do segundo objeto da lista. Tudo bem? Como que a gente pode ler isso, né? Então, para cada conta bancária C da minha lista de contas. Tudo bem? E aí a gente vai fazer a manipulação utilizando como referência esse meu C, que é ele que tem os dados do objeto naquela posição corrente, né? Dependendo do ciclo, da posição na verdade, do número de vezes que a gente executou o ciclo, ele retorna aquele objeto e trabalha como se fosse a referência C. Tudo bem? Bem, então olha só. Para cada vez, então, do for, a gente está trabalhando com C e agora a gente precisa verificar. Será que esse meu C, nessa posição, tem esse número de agência e a agência, esse número e essa agência que eu estou buscando? Agora, pessoal, daí é lógica que a gente já está acostumado. Vai ter só uma diferença com relação à string. A gente vai ter que verificar se o quê? Vocês concordam comigo que são duas operações? Porque o número da busca tem que casar e a agência da busca tem que casar, então. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou montar a primeira estrutura e a gente já vê como que a gente faz isso. Se o número da busca for igual e o número da agência for igual. Tudo bem? Como que eu faço comparação com string aqui? A gente até já viu. Mas eu vou ter que fazer o meu. Se o número, aí tanto faz, né? Número busca, ponto, equals. Aí eu tenho duas opções. O equals, ele é um método que retorna verdadeiro se os valores são iguais das strings. E o equals ignore case, ele vai retornar verdadeiro desconsiderando os casos de estar em maiúsculo e minúsculo. Sem essa diferenciação de case sensitive. Tudo bem? Então, se eu tiver, por exemplo, C maiúsculo, se eu utilizar o equals, ele retorna falso, porque são diferentes. Se eu utilizar o equals ignore case, ele vai retornar verdadeiro. Tudo bem? Eu vou utilizar aqui o equals ignore case só para a gente não ter problema. Se tiver, por exemplo, uma conta com x, digitado com x maiúsculo ou x minúsculo, ele vai dar igual. Tudo bem? Mas olha só, número busca, equals ignore case, mas ele tem que ser igual a quem? Aí que vem o meu C, que é o meu objeto, e eu preciso pegar desse meu objeto, o número da conta. Só que eu tô fora da classe. Aí eu chamo o método, ponto, get agência,
que a gente está dizendo desse primeiro teste? Um monte de parênteses, né? Se o número busca que a gente recebeu aqui dentro fizer uma comparação com quem? Com a agência de C, né? Get agência de C, e ele retornar verdadeiro, é o suficiente? Ainda não. Aqui eu vou fazer da forma contrária, só para vocês verem que daí, como é igualdade, né? Tanto faz ser A igual a B ou B igual a A. Vou fazer diferente. E, primeiro eu vou pegar o número Olha eu fazendo errado aqui. Eu tô comparando o número com a agência, né? Tem que ser get número, perdão. Então, se o número da busca for igual ao número da conta C. Ou então eu posso montar o contrário. E eu posso fazer primeiro C, ponto, get, agência. E desse valor que ele retornou para a agência, ponto, equals, ignore case, com quem? Com a agência busca. Está sobrando um aqui. Isso. Tudo bem? Até aqui? Novamente, nós estamos verificando se a gente encontrou o número da conta igual ao número que a gente está buscando. E também se, né, além disso, como é um operador E, se a agência que a gente retornou é igual à agência que a gente está buscando. Se isso acontecer, significa que nós encontramos a conta. Então, eu vou colocar aqui, olha, encontramos a conta que estamos procurando. Se isso acontecer, eu posso até colocar aqui apresentando os dados, né? JOption pane, show message dialog. E olha só que legal. Passo só o C. Por quê? O C é do tipo conta bancária. O show message dialog, ele espera receber uma string. Ele já vai chamar diretamente o toString. Olha como que o código fica limpo. Ai, lindo, né? Lindo demais. E aí ele já apresenta. Tudo bem? Eu poderia até colocar aqui um break também para ele sair do for. Tudo bem? Até aqui? Só que ainda tem um detalhe. E se acontecer de eu buscar um número e agência de uma conta que não foi cadastrada? Como que eu trato isso? Porque se eu deixar desse jeito, quando ele encontrar, ele apresenta. Quando ele não encontrar, o usuário vai ficar perdido, né? Nossa, eu estou pedindo para buscar e ele não busca. Seria interessante apresentar uma mensagem para o usuário, né? Falar, olha, else return. Já no if, vamos ver o que vai acontecer, Jean? Vou colocar aqui, ó, else, JOption pane, ponto, show input, não, message dialog, e vou apresentar conta não existente, conta não encontrada, né? Pode ter dado algum erro. Vamos rodar pra gente ver o que vai acontecer? Olha só. Ai, deixa eu mudar de novo, porque senão vocês não vão ver. Só um segundinho. Vamos lá. Primeiro, vou adicionar uma conta. De novo, né? A criatividade aqui é tenso. O nome do cliente vai ser a Joyce, telefone 1234, 123, 123, 12311, a rua, o número do... Rafael, em comemoração a você, o 12, vai ser no centro, complemento, sei lá, sem número, a cidade é Campinas e o estado é São Paulo. Tudo bem? Então, a gente tem uma conta adicionada com sucesso. Eu vou adicionar de novo uma conta. 123, agora vai ser a conta 900, saldo inicial 2.500, agora vai ser a Gel, vai ser a Geilda aqui, a Gel tá rica. E o CPF 123, 123, 123, 11, só para dar os 11 dígitos. Rua A, o número 12 também, vai ser no centro, sem complemento, a cidade de Campinas, SP. Então, a gente tem duas contas cadastradas. Vou até colocar para listar. A gente tem a primeira conta, que é a da Joyce sem E, né? Agência 012, o número 001, ok.
E a segunda conta que é da GEL, agência 123, número 900. E pronto. Eu vou colocar agora para a gente buscar. Então, eu vou buscar uma conta pelo número e o número da conta para buscar. Não lembro. 123, número da conta, não é número 900 e agência 123. Olha só o que aconteceu da primeira vez, ó, conta não encontrada e depois apresentou. Por quê? A conta da GEL está armazenada na segunda posição da lista, certo? Então, quando ele foi fazer a verificação da primeira conta, que está na primeira posição, ele não encontrou, ou seja, esse if aqui retornou falso. Aí ele entrou no else. Mas, que é o que eu queria mostrar para vocês, tá certo a gente colocar esse else aqui? Qual é o problema que acontece? Else if, caso não ache conversível, ele só não mostra nada. Olha só o que a gente vai ter que fazer. Sempre esse probleminha acaba acontecendo. Quando que eu sei que eu não encontrei a conta? Eu só sei desse detalhe quando eu verifiquei todas as contas primeiro. Tudo bem? Então, por que esse else não pode ficar aqui? Porque para cada conta que não é a que eu procuro, ele já fala, olha, a conta não encontrada. Aí vai a segunda, não encontrou, conta não encontrada. Não está correto, eu não vou colocar esse else. O que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, deixa eu voltar. Antes de entrar no for, eu acho que é a forma mais simplificada para fazer isso. Eu vou criar um int aqui. Int não, vamos utilizar um boolean, que eu vou chamar vou colocar o status, até que inicialmente é falso. Para que a gente vai utilizar esse status? Não vou nem chamar de status, vou chamar de encontrado. Esse meu boolean encontrado, ele começa com falso porque ele ainda não encontrou. Na verdade, ele nem fez a busca ainda. Tudo bem? Ele vai retornar o estado, se eu encontrei ou não a conta que eu estava procurando. Quando que eu vou ter que mudar esse status aqui do encontrado de falso para verdadeiro? Quando ele entrar nesse if. Então, depois que ele entrou nesse if, eu posso fazer aqui o meu encontrado. Eita, não desse jeito. Encontrado recebe true, porque eu acabei de encontrar a conta que eu estava procurando. Depois que eu sair do meu for, ou seja, depois dessa linha, aí eu posso verificar. Se o meu encontrado for igual a falso, ou seja, ele não entrou nenhuma vez nesse if. Ele não encontrou nenhuma vez a conta que eu estou procurando. Se for falso, aí sim, eu vou colocar aqui um JOption pane, ponto, show message dialog, null, e vou colocar conta não encontrada. Agora sim. Tudo bem? De novo, esse meu if poderia ser escrito nesse formato. Se não encontrado. Tudo bem? Fica até mais bonitinho de falar, né? Eu vou colocar aqui como comentário que poderia ser um if encontrado igual a false. Mesma coisa. Bem, é uma escrita diferente, mas significa a mesma coisa. Agora sim, vamos lá cadastrar de novo. Então, eu vou colocar tudo número 1 aqui, só para ficar mais fácil o CPF não vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só pra gente fazer o teste rapidinho. E o estado. Maravilha. Então, eu tenho a minha conta dos uns, né? Cadastrada. E eu vou cadastrar de novo, vai ser a conta 2. Tudo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rua, número, bairro, complemento, cidade e estado. Maravilha. Novamente, se a gente colocar para listar a conta, eu tenho a conta 111, tudo 1, a conta tudo 222, só para teste. E se a gente colocar para buscar agora, qual é o número da conta para busca? Vai ser 1 e agência 1. Beleza? Encontrou e pronto. Vou colocar para buscar de novo. Vamos supor que eu coloco o número da conta 1 e a agência da conta para busca 2. A conta não encontrada. Novamente, se for o 22, todos os dados da conta 2,
Se for o 1, a gente já fez, deu certo. Qualquer outro tipo de busca, né, que não tenha os dados cadastrados, aí ele mostra para mim que ele não fica mostrando toda hora, né? Não encontrei e depois encontra. Não, ele verifica todo mundo e depois ele verifica. Se olha, não encontrei nenhum, ou seja, esse meu encontrado não foi para verdadeiro em nenhum momento, então ele continua sendo falso, que é o valor inicial aqui. Se ele continua falso até o final, aí ele faz o quê? Ele dá um conta não encontrada. Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês viram. Sim, é o retornando mensagem de erro. Ficou claro, Jean? Por que não ainda o else if? A gente precisa buscar todo mundo, né? Precisa verificar todo mundo para depois falar se encontrou ou não. Ele só não mostra nada, sim. Aí não polui a tela também. E não só no sentido de não poluir a tela, mas o usuário pode ter uma impressão errada. Mesmo ele encontrando, vai dar a impressão que ele não encontrou. Ele vai ficar, não encontrei ainda. É como se fosse isso, né? Não encontrei ainda, não encontrei ainda, não encontrei ainda. Ah, agora encontrei. Mas aí pode confundir o usuário. Não, analisa tudo primeiro, depois você retorna. Encontrou ou não encontrou? Parece que é humano, pode ser, exatamente, Gia. Aí fica, não, peraí, para de me apressar. Peraí que eu tô procurando, ainda não. Tudo bem? Então, a gente faz um formato que ou dá a resposta positiva ou dá a resposta negativa. De qualquer forma, é sempre uma resposta no final. Tudo bem? Bem, eu acho até que a gente pode começar já na próxima aula. Tem outros detalhes aqui, né? A gente pode... Olha só, Jean, o que você tinha falado de validar os dados, né, para ver se não tem uma conta clonada, por exemplo. É essa mesma lógica, só que daí no cadastro a gente tem que procurar o número e a agência, daí a gente quer que não encontre mesmo, né, que não tenha nenhuma conta cadastrada, para a gente verificar, faz a busca em todo mundo que está cadastrado e se ele retornar que não tem, aí a gente cadastra. Caso contrário, a gente fala, olha, essa conta já está cadastrada aí. Se foi algum problema ou foi má intenção, a gente não sabe, mas não permite que o nosso sistema funcione de forma errada. Tudo bem? Mas por hoje, a gente vai finalizar aqui. Eu queria ver se na semana que vem, eu vou parar a gravação só, daí a gente faz umas discussões